Longos dias e belas noites para você que nos escuta, nos vê. Eu sou Andrei Fernandes e hoje teremos um tema macabrólico, um tema polêmico. Mexer com a religião é sempre muito polêmico. Hoje vamos falar sobre os segredos, os mistérios do catolicismo, do Vaticano. O que será que eles estão escondendo da gente? Para me ajudar, chamamos aqui o Papa Daniel Pinheiro. Não, o Papa. O Papa das Trevas. nem das trevas, imagina. Andrei, obrigado pelo convite novamente. Que responsabilidade. Porque, na verdade, quando você me convidou pra falar desse tema, eu falei, mas você vai cutucar a onça? Olha. E você sabe que eu trabalho muito com lenda, né? Na verdade, Sim. eu não tô falando... A gente vai falar aqui de lendas, de coisas da religião. Eu fui católico durante muito tempo, grande parte da minha vida. Então eu sei bastante história. E na verdade, nem tudo é muito polêmico, assim, porque são histórias boas, mas Sim, claro. que me intrigam, sabe? Claro. Misteriosas, assim. É como uma religião de mais de 2000 anos. Uhum. Um pouco menos, na verdade, né? Enfim, não sei quando é que é. Quando é que a Igreja Católica é formada? Não sei. Mas tem quase 2000 anos, mais ou menos, ali, né? E, cara, são 2000 anos de história, 2000 anos de história. coisas acontecendo, né? Eu sempre paro pra me perguntar nessa questão, porque a minha família inteira é católica, né? E eu sempre não tive outra opção a não ser não ir na católica, né? Porque todo mundo, assim, eu fiz catequese, eu fiz crisma, e fora isso eu ainda fui o cara que continuou dando perseverança, né? Que é um momento ali que a criançada que sai da catequese e não tem idade pra entrar na crisma, que eu acho que é 14 anos, aí faz a perseverança, pra você não se afastar da igreja. Então eu era meio que o professorzinho da perseverança, mas assim, eu adorava falar dos evangelhos e tudo. Porque os evangelhos, eles são histórias bonitas, né? Pra edificar a nossa fé. Eles são histórias legais e tal, né? Pra se contar. A mesma história de Jesus, ela é uma história muito legal, assim. Mas depois, quando você sai da religião, que você começa a perceber, mas será que era assim? Né? Porque tem muita coisa que a gente percebe que é dogma, né? O que é o dogma? Que você não pode contestar. A igreja fala, é isso, acabou. Não, mas é assim. Ou crê ou não crê. Das minhas primeiras dúvidas mas gente, quem criou Deus? Se é que precisa, assim, se é que algo precisa ser criado. Assim, eu acho que a natureza, ela se transforma, ela aparece. Mas muita gente quer acreditar que há um Deus todo-poderoso de barba e tal. Primeiro que tá tudo bem, foi para da tradição da pessoa. Tudo bem, tá mas primeiro, eu, por exemplo, eu sempre digo que Deus é uma mulher. Você já parou pra pensar na brisa? Não, mas você já parou pra pensar na brisa que todos nós viemos de uma mulher? Nós somos gerados dentro de uma mulher? Claro. Sim, precisa de um homem, né, do espermatozoide do homem. A Maria não precisa de um homem, né? Mas aí, eu sempre falo isso. Todos nós, seja homem, seja mulher, seja o que for, nós viemos de uma mulher. Sim. Nós somos gerados dentro de uma mulher. Já para pensar que brisa é essa? E exatamente isso. Esse dogma de fé de que Maria engravidou virgem é uma coisa que eu acreditei piamente durante muito tempo. E é uma coisa que eu não questionava, era isso. Eu nem pensava muito, eu achava maravilhoso. Falava, gente, que lindo engravidar a virgem do Espírito Santo e tal. Depois você começa a ver outras mitologias, né, fora a cristã. Eu falo que é mitologia cristã, mas a galera quer me matar, mas assim... Né, você começa a ver, você fala, mas por que daí? Pra quem não acredita é mitologia, porque que é o meu caso. Mas peraí, porque nas outras religiões, acho que teve outra, acho que era Isis. Tem vários. Alguma outra deusa que você tem o mito da gravidez virginal, né? Que a pessoa, que a mulher engravida virgem, né? Vem um presente dos deuses e tal. E eu falei, mas peraí, por que na minha religião não é mitologia e as outras são? Sim. E aí depois, até um dia eu comecei a ver que a minha também é. Eu falei, gente, tá bom. Porque você para pra pensar que seria até uma injustiça, vamos entrar em polêmicas, mas se Maria engravidou virgem, seria uma injustiça não ter outras pessoas engravidando virgem. Por que só ela? Então, porque ela é escolhida. Então, porque na mitologia grega, né, Zeus passava o rodo em geral, né? Ele se transformava nos animais e ficava ali posto na mocinha ali, a mocinha parecia grávida, né? Tipo a história do Boto. Tipo a história do Boto, alguma coisa nesse sentido. Mas você sabia, você tava falando sobre essa questão de você acredita que Deus é uma mulher, etc e tal. Você sabia que existiu a esposa de Deus, né?
Você sabe dessa história? Não. Existe Deus, assim, eu não sou especialista no assunto e tal, mas é um tema que eu quero levar aí pro podcast. Não, porque se Deus fez, né, vamos agora... Deus fez a gente a imagem e semelhança, nós somos feitos de um homem e de uma mulher. Não necessariamente, né? Podem ser trans e tal. Não, é verdade, pode ser trans, claro. né? Mas a gente é feito de espermatozoide e óvulo, né? Então precisava ali de um par pra fazer Sim. Uma criação, uma criação, né? né? Não, assim, os especialistas, antropólogos, etc., quando eles vão caminhando pra trás, né? Deus, né? O Javé, né? Ele era um deus de uma mitologia politeísta e que você existia um grupo de deuses. Um grupo de deuses, isso também acho super plausível. Em algum ponto da história ali, acho que na época já eram considerados hebreus, as tribos, elas vão meio que optando por um deles acima dos outros. É porque é mais fácil, né? Igual Pussycat Dolls. Então. É muita menina, é a minha referência. Não, vamos Destiny's Child. Destiny's Child eram 3, era Kelly Rowland, Beyoncé e a outra, que eu esqueci o nome, não tá vendo? Nem lembro o nome da terceira. E eles falaram, vamos escolher uma deusa. Aí tirou as meninas, coitada, e ficou só a Beyoncé. Eu queria fazer esse vídeo muito menos polêmico soberana. Tá, mas agora vambora. Mas porque a gente tá... Exatamente, a gente vê... Porque tudo isso é imagem e semelhança. Sim. Então, por exemplo, nós somos feitos da imagem e semelhança de Deus, então Deus é igual a gente. Perfeito, acho que a lógica é irrepreensível. E aí, se a imagem e semelhança não vai só pra forma física, vai pra forma de toda a criação. Uma empresa boa, ela não tem um dono, ela tem um grupo. Mas pode ter Maurício de Souza é o dono, mas ele não desenha tudo aqueles gibi. Então, quer dizer, eu acho que faz muito sentido você ter um grupo de deuses e que um deles fala, gente, vamos escolher só ele? Como é o seu nome? Javé, Jeová, é ele. Beleza? Por exemplo, o Papa. O Papa é eleito. Ele é o Deus da religião, né? Não é o Deus da religião. Ele é Pedro, né? A imagem de Pedro com a chave dos céus, né? Falam que o Papa é Pedro, ele tem a chave dos céus aqui na Terra, ele representa Pedro. O Papa, ele é eleito por outros. Então quem é o Deus? É o Papa ou é quem elege? Você para pra pensar nessa coisa. Mas eu começo a pensar nisso, eu começo a bugar a minha cabeça. Sim. Porque a gente falou num outro podcast que eu vim aqui com você gravar. Por exemplo, Jesus, já do Novo Testamento, que vem como Filho de Deus para nos salvar e tudo mais. Você não tem uma fotografia de Jesus. Já parou pra pensar nisso? Porque eu falei, né? Imagina Jesus. Você já imagina. Eu já tô aqui imaginando ele aqui. Lindo, de branco, com aquela faixa vermelha, com a mão furada. Eu tenho essa imagem. Eu tenho a imagem do quadro da minha avó lá mas não tem uma foto real dele. Não, só o Obi-Wan Kenobi. Nós temos o quê? Nós temos o quê? Os Obi-Wan Kenobi. Você já viu essas imagens assim? Não. Tem uma senhora com uma foto do Obi-Wan Kenobi de Jedi, saca? Barbudão, assim. Então. Aí você tem as referências, tem essas coisas. Mas, falando em coisas que a igreja esconde, e aí a gente vai agora pra uma parte de lenda mesmo, vamos despolemizar e vamos pra uma parte de lenda. Mas, na verdade, não é tão lenda, porque é lenda urbana, né? Será que tem? Será que não tem? Dizem que o Vaticano esconde uma máquina do tempo, chamada Chronovisor. Já ouviu Cara, falar? eu adoro esse tema, porque, tipo assim, eu vi que isso viralizou pra caraca no TikTok. Cara. Depois que eu comecei a falar, todo mundo começou a me xingar e fazer vídeo me xingando. E aí eu ganhei muitos seguidores. O que é o cronovisor? Cara, cronovisor seria uma máquina do tempo, tá? Que teria sido inventada por um padre, veja você, é um padre que inventou. Então a gente tem ali os avais da Igreja Católica, que é o Ernesto Pellegrini, alguma coisa assim. É que eu não lembro o nome, eu lembro o caso, mas é um padre. Tem até um livro escrito sobre a Chronovisor, né? Que seria uma máquina do tempo que você tem ali uma telinha, tipo uma telinha smart ali, que você consegue ativá-la e ela vai fazer um fóton, né? Ele vai pegar imagens, ela vai pegar tipo imagens e sons soltas pelo ar e você consegue ver uma fotografia, tipo um GIF animado de qualquer era da humanidade. Tipo, você consegue ver até a era Jurássica, os dinossauros e tudo meio... Não seria um veículo de uma máquina, ele não te leva pra lá. Não. É você tipo um apenas óculos. tem uma imagem, que aparece ali, e aí você consegue visualizar, e aí isso só quem viu que guarda na cabeça, porque não tem como dar um print. Sim. Ele é uma parada na meio creepypasta, né? Tem um lance meio Isso, desse, só que tem né? livro disso. Tem livro da Chronovisor. Tem livro falando que ele, inclusive, se eu não me engano foi ele, mas alguns cientistas, acho que 9 cientistas, e um desses cientistas que ajudou
ajudou esse padre Ernesto aí a fazer a construir essa cronovisor, um desses cientistas ganhou o Nobel de Física na época. Caramba. Então, quer dizer, você tem aí todo um elemento para construir uma boa lenda e saber que debaixo lá da Basílica do Vaticano... Tá escondido ali dentro do Vaticano. E tem a foto desse padre com a suposta máquina. Você não tem Caramba. noção. Você não tem noção. Se você procurar cronovisor, você acha. E aí começaram a surgir uns vídeos agora que falaram que como o fim do mundo tá chegando, porque o fim do mundo sempre chega e nunca acaba. Então falaram que o fim do mundo tá chegando e aí falaram que vazou essas imagens... vazaram essas imagens do cronovisor. Então eu vi imagem, tem uma imagem que estaria Jesus, João e Pedro bem mais velho, Jesus no meio e João bem novinho atrás andando assim, a imagem fica meio... Tem uma imagem de Judas beijando Jesus no rosto na hora que vai entregar ele, e são todas imagens em preto e branco, imagem do Titanic, olha só, do Titanic afundando, porque alguma coisa aconteceu. Alguma coisa se mexeu. Alguma coisa se mexeu aqui, ó. Daniel. Eu te chamo esse lugar, começa a aparecer os vai sair uns homens de preto, assim, vocês estão falando demais, peguem eles. Tipo, sabe, vocês estão descobrindo demais. E aí, do Titanic, porque outra brisa, a gente não tem imagem real do Titanic afundando. Não Ninguém tem. se preocupou em tirar um celular. Uma selfie. Não tá afundando. Ninguém tirou. Então, por que não existia? Então, são coisas assim que a gente fala, que são lendas e tal, mas que despertam a nossa curiosidade. Inclusive, teve uma amiga minha, a Marê, que também é influenciadora, um beijo, Marê. Ela foi pro Vaticano e ela descobriu que tem um passeio que você faz por baixo do Vaticano, que tem uma cidade, tem cemitério embaixo do Vaticano. Você sabia disso? Não sabia, mas eu acredito, várias igrejas têm, né? Tem Porque um na cemitério época, embaixo. Os padres eram enterrados, né? Você visita o cemitério que fica embaixo da basílica. Não é incrível? Incrível demais. Não é incrível? E se eu não me engano, ela me disse que tinha o local onde Lázaro teria ressuscitado, porque Jesus não é o único ressurrecto. Lázaro também ressuscita pelas mãos de Jesus, que é uma coisa que me pega. Aí, estamos falando de Bíblia, de igreja, ressurreição é uma coisa que me pega. Mas não é a ressurreição somente espiritual, ou ficou doente e voltou, é você morrer. No caso de Lázaro e Jesus foram enterrados, Lázaro ficou 7 dias. Imagina o cheiro que ele volta. E Jesus ficou 3. Então, quer dizer, eles voltam da morte, eles se levantam e tipo... I'm back, bitch. Sabe assim? E aí, isso me pega muito. Então, eu acho que essas histórias todas fantasiosas... falando que a ressurreição de Cristo é fantasiosa. Pra mim porque eu não acredito que Jesus ressuscitou. Eu acredito que Jesus realmente morreu como homem e o legado dele ficou. Mas, na Bíblia tem de Lázaro, que ele faz Lázaro voltar. E o mais tenso dessa história é que Jesus, quando chega na frente do túmulo de Lázaro, Jesus fala, abram o túmulo. Aí as mulheres em volta falam, mas Jesus, ele tá morto há 7 dias, o cheiro não vai estar bom. Ele falou, abra. E na hora que abre, ele chora. Jesus, com o poder de ressuscitar, por que ele chora? Porque ele viu o poder da morte. Depois ele fala, Lázaro, levante. Aí Lázaro sai tipo, what happened? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Imagina um cochilão de 7 dias. Imagina naquela pedra. Então, quer dizer, a Bíblia, né, a religião católica, ela tem várias dessas histórias que elas não são esmiuçadas e explicadas. Elas estão lá. É fé. Ou você crê, ou você não crê e vai num podcast pra ficar contando essas coisas. E o que você crê, ouvinte? Cara, que loucura. Olha aí, ó. Já estão apedrejando. Já diria o homem. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra. Aí alguém atira. Aí Jesus pergunta. Tem um Porta dos Fundos. Mas você nunca pecou? Como é? Mas você nunca errou? Aí a pessoa fala. Desta distância, não. Tem um vídeo do Porta dos Fundos, assim, que eles falam, eu só quero tacar pedra, gente. Vamos agilizar. Aí Jesus depois ajuda a tacar pedra. É isso aí. Então taquem pedras aí nos comentários, apenas nos comentários, olha lá. Dê aí sua opinião, o que você acredita que existe aí nos subterrâneos do Vaticano. E é claro, galera do céu. Ou da terra. Ou da terra, etc e tal. Estamos aqui encerrando esse podcast maravilhoso. Agradecer a presença aqui do nosso queridíssimo Daniel Pires. O pessoal vai brigar com você, na verdade. Não vai brigar você pelo tema de religião. Eles vão falar assim, mas meu Deus, agora que eu tô me aquecendo, acabou. Pode brigar com ele, já falei. Então é isso aí. Comenta, compartilha.
E por aí vai, né? Dê views, né? Com seus amiguinhos, faz aquela pirâmide Illuminati bacana. E a gente volta aqui com mais tempo, com mais frequência, etc. Daniel nunca mais vai aparecer aqui, porque fica atiçando vocês a tacar pedra. Então é isso aí. Mas antes da gente ir, cara, agradecer muitíssimo esse espaço maravilhoso. Grupo R1. A gente tá aqui no R1 Spaces. E por favor, se você gostaria de gravar num lugar como esse, manda uma mensagem lá no Instagram deles. Eu tenho certeza, vai estar aí na tela. Tenho certeza que você vai gostar. E, é claro, manda aquela DM, que eu tenho certeza que você é bem atendido. E aquilo. Vamos voltar para um próximo vídeo em breve. E não olhe para trás.